Olá, tudo bom? Geralmente, quando as pessoas fazem um top 5 do Batman, as três primeiras que aparecem é Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1 e A Piada Mortal. Mas essas não vão entrar no meu top 5, que vai ser um top 5 diferente. Agora, sobre a Piada Mortal, tem essa edição aqui que é original, que tem as cores originais, e aqui tem as cores do Brian Bolland. Eu já fiz um vídeo no canal sobre as cores da Piada Mortal, vou deixar um link aqui. E voltando aqui para o top 5, que geralmente as pessoas fazem, o Asilo Arkham é uma das que entra no top 5. E a outra é Longo Dia das Bruxas. Essa aqui, na verdade, eu não gosto dela muito dessa história, não. Não sei porque entra no top 5 de muita gente, mas eu posso depois falar o porquê, mas não vai ser hoje. Porque vou falar sobre o meu top 5. Oi, eu sou o Márcio Batista, do grupo de teatro LOL Cultura, mas hoje eu vou falar sobre quadrinhos. E os quadrinhos são um top 5 do Batman. O meu top 5, bem diferente, que eu vou fazer não por ordem das melhores histórias, mas por ordem de publicação aqui no Brasil, para tentar dar uma organizada. A primeira foi essa aqui, ó. Foi publicada pela Editora Abril em 1990. É Gotham City 1889. Ela foi publicada lá nos Estados Unidos em 1989, então ela foi um século depois, né? E aqui é como se fosse o Batman 1, um século antes. O Batman, ele nessa história ele persegue o Jack o Estripador. A gente começa com uma carta do Jack o Estripador. Aí tem um sonho do Bruce Wayne. Ele sonha com um sonho recorrente, que é o pai e a mãe dele sendo assassinados por um fulano e tal. E o que ocorre? Ele está falando sobre esse sonho com o Freud. Porque na peregrinação do Bruce Wayne para se tornar o Batman, ele vai estudar com pessoas, né? E uma das pessoas que ele vai estudar é o Freud. E o Freud elogia ele, fala assim, olha, aquele detetive famoso também elogiou você muito, tal. Ele não cita o nome do detetive, porém te percebe que é o Sherlock Holmes, né? E então quando o Bruce Wayne ele volta para Gotham e vai se transformar no Batman, já começa a aparecer alguns elementos conhecidos nossos, né? O Coringa aparece, né? O inspetor Gordon, aqui ele ainda não é comissário, o inspetor Gordon fala desse maníaco que apareceu recentemente em Gotham também e tal. O Harvey Dent também aparece, só que como promotor, ainda não é o Duas Caras. E também temos ali o Asilo Arkham, né? E o Batman da época perseguindo ali e se tornando o Batman. Então isso aqui é uma história muito interessante. E essa história que eu acho bacana demais também, porque foi quando eu conheci o Mike Mignola, né? O Mike Mignola que eu desenhei isso aqui. Depois eu vi que eu já tinha visto outras edições com Mignola, né? Na Encruzilhada do Hulk tem acho que 2 ou 3 edições que o Mignola faz e tal. E uma outra revista também, acho que da Marvel, que eu já tinha, mas que me chamou a atenção mesmo no traço do Mignola foi essa aqui. Isso aqui eu achei muito bom. Então essa aqui é a primeira. Foi lançada no Brasil, como eu disse, essa em 1990 pela Editora Abril, mas depois a Panini já publicou ela mais 2 vezes. Um foi num compilado do Batman, acho que em 2009, que foi Batman 70 anos, que é esse aqui, que eu vou deixar aqui. E o outro é com essa capa mesmo, que acho que tem 2 histórias, que foi publicado em 2018, que é essa aqui. Bem, a segunda foi publicada em 1992, também pela Editora Abril, é Julgamento em Gotham, que o Batman se encontra com o Juiz Dredd. E aqui essa história é bem interessante, que aparecem os personagens recorrentes do Juiz Dredd, que é o Juiz Morte e uns outros. O que acontece? Esse Juiz Morte ele vem para Gotham, um cinto dimensional, e o Batman vai ver o que acontece ali, a confusão que está criando, e o Batman é transportado lá para Mega City, que é a cidade do Juiz Dredd, né? Então lá em Mega City ele já começa a fazer umas confusões, encontra com esse fulano aqui, ó, que é um personagem também recorrente do Juiz Dredd, já apareceu uma história do Lobo contra o Juiz Dredd também e tal. E aí quando depois da confusão do Batman com o Juiz Dredd, eles voltam para Gotham e o Juiz Morte ele tá se aliando com o Espantalho. Aqui tem umas cenas interessantes que quando o Espantalho aparece, o Juiz Morte morreu, então ele tá como espírito, então ele quer um outro corpo, né? Então ele tá como espírito aqui, como fantasma. E aí o Espantalho olha
e fala Bu, e assusta o Smort. E aí ele fica, né, maravilhado e fala assim, nossa, eu consegui assustar um fantasma e tal, né? E aí os dois começam meio que discutir, e o que o espantalho faz? Ele joga o gás do medo no Juiz Morte e mostra aqui os medos do Juiz Morte, né? Um monte de bichinhos fofinhos é o que ele morre de medo. Então tem umas outras curiosidades aqui, o desenho é muito bem feito, né? Que é do Simon Bisley. Então essa história aqui é muito boa. E infelizmente só foi publicada em 92 pela Editora Abril, nunca mais foi publicada no Brasil, pelo que eu saiba. Terceira também é uma pintada, só que essa aqui é do Alan Grant, que fez o roteiro, e Jim Murray, que fez a pintura. Batman e Etrigan, uma tragédia. Aqui acontece também fora da época, essa aqui foi publicada pela Editora Mitos, foi em 2001. E depois a Editora Mitos ela fez um compilado, um encadernado com algumas histórias, inclusive essa aqui em 2004, nesse encadernado aqui. Só essas duas vezes que foi impressa essa história. E aqui o Bruce Wayne, à noite, ele dá a vida pro Etrigan. Isso aqui até já fiz um vídeo no canal, vou deixar o link aqui, que conta a história toda. E aqui é bem interessante que tem o Gordon, tem a Mulher Gato, tem a Era Venenosa. Então tem os personagens ali do mundo do Batman, né? Essa aqui era Venenosa, por exemplo. Então o desenho é muito bem feito, né? Uma pintura muito boa. E aqui a Mulher Gato, com o Etrigan, Batman Etrigan. Então, essa história aqui é bem interessante. E, infelizmente também só foi publicada duas vezes no Brasil, em 2001 e 2004, né? Então essa aqui sozinha, depois nesse encadernado. A próxima também de 2001, Estigma do Batman, também da Editora Mitos. E ela só foi publicada uma vez no Brasil, só em 2001. E essa aqui, ela acontece no mundo real. Então o Batman aqui é uma ficção. O Batman é só em histórias em quadrinhos, em filmes e animações e tal. E esse garoto aqui, que é o Charlie, na verdade é um adulto, só que ele tem uma mentalidade de criança, porque ele teve deficiência mental, né? Então, ele, embora seja funcional, que ele consegue trabalhar, ele trabalha no mercadinho, então ele anda sempre com a roupa do Batman, que é o foco dele, né? Então aqui no começo a gente já vê, ele está se preparando, contando os dias, porque vai ter o filme do Tim Burton, né? Então ele está ali vestido de Batman, então ele quer sair na rua de Batman, só que aí um dos moradores do prédio fala assim, não, você tem que ficar, o Batman tem que ficar só na Batcaverna, senão... Então ele fica nessa fantasia, né? E ele fica com a bicicleta dele, andando pelo bairro, fazendo entregas, então ele trabalha no mercado, faz entrega para as pessoas, então toda a vizinhança conhece ele, né? Então geralmente tem aqueles caras que fazem bullying com ele e tudo mais, só que tem um povo que curte, né? Que gosta dele e tal. E aqui o conflito é o seguinte, ele encontra uma garota que está aqui, ó, roubando uma loja, e quando ele vê ela como Robin. Por quê? Essa garota aqui, a Clarissa, ela foi amiga dele de infância. Então eles brincavam de Batman e Robin junto quando eram crianças. Só que ela cresceu. E ele, na mentalidade dele, não cresceu, né? Então, ele ainda brinca de Batman, ele acha que é o Batman e tal. E quando ele vai começar a pesquisar a vida dessa menina aqui, ela está envolvida com um cara lá que é traficante e tal, e ele enxerga esse cara como Coringa, então ele vai tentar revidar, ele vai tentar... E aí chega a roupa do Batman dele, do Tim Burton, aí ele vai tentar fazer o bem ali, tentar redimir a Robin, e então ele começa a enxergar a Era Venenosa nos lugares, ou Coringa e tal. E aí ele vai lutar com esse fulano, né, e toma um cacete, né, só que a comunidade ali gosta dele, então faz partido com ele, então é uma história bem interessante, né? Então, no mundo real, porém, o Batman tá ali, né? E isso aqui me lembra uma coisa que uma outra revista que não tá no top 5, mas ela entra com menção honrosa, com três menções honrosas aqui, que é essa aqui, ó, Noite de Trevas. Essa história aqui é bem interessante. O roteiro do Paul Dini e os desenhos é do Eduardo Rizzo. E o que ocorre? Essa aqui é uma história do Paul Dini. Paul Dini, que é o animador de animações de Batman, e também escritor, né, de muitos histórias do Batman e tal. Então ele conta, teve uma noite que ele foi assaltado,
e bateram tanto nele que teve um traumatismo no crânio, quebrou toda a face, então ele teve que ser internado. Então ele conta a história dele no, no hospital e também o processo de vida dele de quando criança, a imaginação dele, então ele conversando com os personagens. Então isso é uma história muito bacana, que entra como menção rosa. E a outra, que essa aqui também é de 2001, é esta aqui. Batman, Coringa e Máscara. Essa história aqui também foi publicada só uma vez no Brasil, pela editora Abril. E o Coringa com a Arlequina, eles vão entrando no museu com os capangas e tal. Um dos capangas acha uma máscara e coloca. E fica super poderoso, ele vira uma máscara, né? Aí o Coringa fica meio com inveja, fala assim, não, eu quero isso aí pra mim. Então ele pede a máscara pro cara, né? Porque só o portador que consegue tirar a própria máscara, né? E aí ele vira o máscara, o Coringa. E o Coringa toca o terror aqui, né? E aí temos os coadjuvantes de Gotham, né? A Mulher Gato, temos aqui a Era Venenosa, tem um papel bem importante na história. Putz, ela é muito bem desenhada nesse estilo cartoon aqui, né? E a história é muito bacana. Então, é um outro que entra no meu top 5. Então é isso. Então, Coringa e Máscara, o Estigma do Batman, Batman tem uma tragédia, Julgamento em Gotham, Gotham 1889. E aí eu falei que eu tinha alguns extras, né? Que são as menções honrosas. Esse aqui eu já mostrei, que é Noite de Trevas. Tem esta aqui, que é bem curiosa, que é a do Stan Lee. O Stan Lee ele foi convidado pela DC para fazer alguns quadrinhos dos personagens principais, né? Do Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem, Flash e Lanterna Verde. Então ele faz esses personagens e depois ele cria a Liga da Justiça, que foram publicadas só essas 6 revistas aqui no Brasil. Mas lá fora teve algumas mais que não foram publicadas aqui, não sei por qual motivo. Então esse aqui também foi publicado pela editora Abril. E então ele conta uma história do Batman, e bem diferente, né? Num outro universo e tal. Então isso aqui é bem interessante. E a outra do menção rosa é no Piratas do Tietê. A Laerte, ela faz uma história que o Batman vem aqui para São Paulo. Aí tá o Batman aqui, ó, num fio de alta tensão, olhando ali a caravela, né, o barco pirata do capitão no Tietê. E o Batman não vai contra os piratas, ele vira parte do bando. Então eles tocam terror aqui em São Paulo, na festa dos socialites aqui, ó. Já conheci isso aqui? Então, isso aqui tem que entrar no top 5 também. Quer dizer, não no top 5 não, mas na menção rosa assim. Então, é a Piratas de T número 12, que tem essa história do Batman. E é isso, gente. Se vocês acharam do meu top 5, comenta aí. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.